Tudo bem? Sou o Felipe, esse é uma Fogafulândia e eu tô gravando o 11º dia de Veda. Eu queria usar as segundas-feiras para criar vídeos de discussão de alguma maneira, pegar um assunto, pegar algum tipo de notícia e fazer uma discussão em cima disso. Mas eu, para hoje, acabei não achando nada, assim, não tava achando, eu quase não fiz o vídeo. Até que eu lembrei de um comentário que eu li outro dia. É um comentário dentro de uma página falando sobre livros, é um tipo de resenha, falando sobre um livro específico que eu estava pesquisando. Eu estou criando uma lista com 100 livros, como são essas que o pessoal está seguindo os desafios agora. E eu queria criar os temas específicos, e eu achei um que eu estava pesquisando para ver se eu colocava ele ou não dentro dessa lista. Esse livro é um livro só em inglês, são as memórias de uma... A moça se chama Janet Mock. Pelo que entendi, ela é editora, ela trabalha principalmente com revistas femininas, revistas de segmento feminino. Bem, o que acontece com o caso da Janet Mock é que ela é uma mulher trans e ela causou certo choque há uns anos atrás nos Estados Unidos, exatamente por já ser uma pessoa que estava na mídia, já ter certo sucesso nesse meio editorial e ter saído publicamente como uma mulher transexual. O nome do livro se chama Redefining Realness, My Path to Womanhood, Identity, Love and So Much More. Bem, eu tava pesquisando aqui, eu tava vendo as resenhas sobre o livro, quando eu cheguei na resenha de uma pessoa que eu fui lendo e foi ficando cada vez mais talvez chateado com a resenha. Então, esse vídeo ele vai puxar um pouco do que eu já fiz na última segunda-feira, ele vai continuar sendo um pouco sobre talvez o tipo de comentário, como que eu acho que se deve levar a conversa quando a gente está falando nesses tópicos mais sensíveis. Bem, eu gostaria de dizer primeiro pro vídeo, falando um pouco sobre política, que eu não gosto e eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu detesto esses dois máximos, essas duas polaridades da moeda que hoje em dia estão em voga de uma maneira muito forte. Eu não tenho exatamente um movimento político com que eu possa dizer que eu me relacione assim 100%. Eu tenho ideias que são consideradas de direita, eu tenho ideias que são consideradas de esquerda. A pessoa que escreveu esse comentário, ela puxa muito, muito mais para a esquerda. Então eu não estou fazendo o vídeo, apenas vocês sabem, eu não estou fazendo o vídeo como um comentário sobre um movimento político específico. Meu comentário vai ser sobre como eu acho que o comentário dessa pessoa é prejudicial. É mais prejudicial do que ela acha que o livro em questão é. Então, esse aqui é um comentário dela que eu traduzi e repiquei, não tá inteiro. Ela diz assim: ouvi falar pela primeira vez de Janet Mock muitos anos atrás pelo artigo dela, mas agora lendo esse livro para a faculdade, eu percebo meus temores de que Janet Mock escreveu uma biografia burguesa. Desde a primeira frase, anunciando a compra de vestidos que ela não precisava e sobre ler coisas no seu iPhone, eu sabia que estava mergulhando em um livro de pessoas ricas. Eu esperava que ela fosse apresentar esse início para sugerir que ela superou isso, mas ela quase não se desenvolve para opor a materialização do seu mundo. Eu descobri que ela é rasa, fraca, materialista, policiadora e jogadora do corpo. Dificilmente a transradical que essa comunidade necessita. Ela quer casar e ser subserviente aos homens, enquanto outras como ela estão lutando por suas vidas. Insultos são repetidos por todo o livro, que ela se auto-intitula para explorar de maneira a mostrar o quanto esses insultos são ofensivos. A maioria não se aplica a ela, e portanto, ela não tem direito de usar. Outra coisa que considero particularmente insultante é como uma pessoa trans é a perpetuação e apoio à ideia de que é uma transição para nós, os outros e as nossas famílias. Isso é uma teoria patética e repugnante que uma pessoa trans pode ouvir de outras para justificar suas designações incorretas de sexo e o registro de nomes incorretos. Ainda assim, ela continua subserviente ao seu pai patriarcal
que nunca respeitou, e acredita que deveria se sentir mal por evitá-lo. Ela claramente tem transfobia internalizada. Uma razão simples pela qual eu desgosto tanto de Janet Mock e seu livro é porque Janet Mock é burguesa. Ela tem muitos privilégios apesar de seu passado e identidade. O mais importante é a sua família, que oferece suporte, com exceção de seu pai. Ela menciona a juventude LGTB desabrigada, o assunto que é mais importante para mim, uma vez, no final. Ela se fixa em assuntos transburgueses, como a cirurgia, ao ponto de colocar a própria vida em risco, apenas perpetuando a hierarquia e transfobia por se sentir melhor que aqueles que não transicionaram, que não passaram um sistema opressor como ela. A visão dela de julgamento de figura, transfobia, discriminação de classes, seu dinheiro e atenção distraem a comunidade mundial da crise existente do desabrigo, violência e morte contra essas pessoas incríveis e variadas. Eu não me importo com a vida de pessoas ricas e ignorantes, sejam elas trans ou cisgêneras. Eu me importo apenas com aqueles que mais sofrem, a juventude que essas pessoas abandonam ao trazer as câmeras mais perto de seus rostos egoístas. Esse livro não é radical o suficiente, Janet Mock não é radical o suficiente, e muitas pessoas e a juventude LGTB vão continuar a sofrer na pobreza devastadora por causa disso. Ela também responde a um comentário que fizeram sobre esse comentário dela, de maneira bastante agressiva uma hora. Uma pessoa faz algum comentário e eu acho que ela acabou utilizando o pronome masculino para se referir a Janet Mock. E ela diz logo assim, a primeira coisa que ela vai responder, ela diz, olha, se você não se importa, ou se você não vai atrás de, ou não percebe estar utilizando o pronome correto, então você tem que sair daqui, sair dessa discussão, desse fórum, e nunca mais mencionar qualquer assunto relacionado às pessoas transgêneras. O que para mim foi a pior parte ali de como ela utilizou esse espaço. Bem, esse foi o comentário geral. E o que me deixou, lendo isso, o que me deixou meio com o pé atrás? Então você tem uma determinada biografia de uma determinada pessoa que vai englobar esse assunto sensível. E talvez, realmente, como tem partes no comentário dela que, então, realmente ajudariam a lançar um olhar crítico, mais crítico, sobre essa publicação. Então talvez a Janet Mock tenha uma visão de mundo que exclui ou que não lembra do que outras pessoas na mesma condição dela possam passar, porque ela teve outros privilégios, ela teve outra vida, ela teve, outras facilidades na vida dela. Então, quando você consegue criticar dessa maneira, uma publicação é legal. Apesar de que esse tipo de publicação, esse tipo de memórias que vão falar especificamente, por exemplo, sobre as mulheres trans, vindo de uma pessoa que é conhecida, que tem um espaço, seja extremamente importante. A gente tem que realmente sempre tá criticando, sempre tá olhando. O que me incomodou mesmo no comentário dela não foi isso, não foi a parte dela querer ir mais a fundo, ser mais crítica em questão ao material, mas sim o porquê ela é isso e a maneira como ela é muito agressiva. Você simplesmente desmerecer totalmente a vida dessa pessoa, seja pelo background dela, pela vida que ela já teve, pelas facilidades, você está, querendo ou não, você está excluindo a vida de uma pessoa, você está tentando desvalidar o que essa pessoa passou e tentando desvalidar o que essa pessoa tem a oferecer. Esse tipo de comentário, eu acho que ele tem um efeito muito negativo. Esse tipo de atitude, essa maneira de lidar com os assuntos, essa maneira muito agressiva, é muito prejudicial. Ela é mais prejudicial do que a pessoa se propõe a ser por um movimento. Pelo fato de que em toda luta que você for ter de um ideal, toda luta, de uma ideia, de um conceito que você tem, de uma coisa que você quer ver uma mudança no mundo, você fazer um comentário, você fazer uma discussão,
você fazer um material que vai apenas afetar ou vai ser apenas aplaudido por quem já tem uma cabeça diferente, quem já entende o que você quer dizer, não vai perpetuar uma mudança. O que ajuda essas causas, o que realmente ajuda a perpetuar uma ideologia, uma causa, ajuda a realizar uma mudança, não é você simplesmente criticar uma pessoa que nem sequer está indo contra você, mas que não foi tão a fundo nos assuntos como você gostaria. E também essa coisa do ataque, da agressividade. A cabeça de quem a gente tem que mudar são exatamente as pessoas que poderiam, por exemplo, ser afetados pelo livro da Janet Mock. Sabe, eu já sei dessas ideias, eu já tenho isso comigo, eu sei perfeitamente ler o livro e falar, putz, eu gostei aqui do relato que ela está fazendo, ela está se colocando, ela está se deixando conhecer pela maioria das pessoas, pelo número grande de pessoas, como uma mulher transexual, ela está colocando esse assunto em pauta, mas realmente, apesar disso, ela não fez isso e aquilo. Então, como que a gente pode fazer para colocar isso em pauta também? O que acontece é que, por exemplo, sei lá, a minha avózinha, que foi criada em outra época, que foi criada em outra mentalidade, que foi criada em outra instituição, ela não tem esse discernimento, então, digamos, com ela. Ela não tem esses ideais de que tem pessoas que são diferentes e que elas estão passando por um momento agora de autoafirmação, que precisam de um momento de um orgulho, de um dia especial para comemorar as conquistas que foram conquistadas como uma classe. A crítica a esse tipo de pessoa, a pessoa que não entende, não vai fazê-la mudar, não vai fazer ela perceber no que ela está errada, não vai fazer ela perceber no que ela faz que é prejudicial a um grupo de pessoas. Você criticar essa pessoa por ela ser rica, por ela estar em determinada parcela da sociedade, em que muitas outras pessoas que realmente não entendem o assunto estão, na verdade você está excluindo elas, você está vindo com pedras quando você deveria vir com livros, vir com, sei lá, discussões, vir com conversa. Então, se você apresenta, por exemplo, esse tipo de comentário, esse tipo de ação mais agressiva, ou como ela diz aqui, esse tipo de radicalismo a uma pessoa, por exemplo, como os nossos avós, você vai simplesmente dar um susto neles, você vai fazer eles se afastarem cada vez mais, se sentirem acuados sobre um assunto que não é necessário ter medo nenhum. Então, por exemplo, para essas pessoas que não entendem ainda, que não tem uma experiência, não conhecem uma pessoa transexual, não vão pesquisar, isso não faria parte da vida delas, não faria parte do dia a dia delas pesquisar as vidas dessas pessoas, elas podem muito mais começar a ter uma discussão sobre isso lendo um livro como esse da Janet Mock, do que, por exemplo, vendo um comentário das pessoas, ou, por exemplo, tentando ler uma literatura que essa pessoa acharia correta, exatamente por ser agressiva, exatamente por ser radical. Foi o que ele disse naquele meu outro vídeo de segunda-feira. A gente só consegue aproximar as pessoas, a gente só consegue fazer elas perceberem diversidade quando você realmente se aproxima dessa pessoa e estabelece uma comunicação. Ou assim, o processo de comunicação, ele vale muito mais a pena, ele trabalha de uma maneira muito mais clara, muito mais objetiva, inclusive mais rápida, se ele leva em consideração o interlocutor. Se ele leva em consideração que aquela pessoa que não tem esses ideais, aquela pessoa que não tem essa mentalidade, não tem essa cabeça, ainda não tem essa possibilidade de abertura, que na vida inteira dela, ela nunca aprendeu isso, ela nunca pensou sobre isso. Por mais que seja errado, por mais que, principalmente, como a gente encontra muito, tem pessoas que do outro lado são extremamente radicais, nenhuma delas, nem as que são mais radicais,
nem as que são simplesmente ignorantes sobre o assunto vão ser afetadas por um material extremamente radical. Então talvez seja mais fácil você conseguir ter uma atitude positiva, você conseguir ter uma influência abrangente sobre um número maior de pessoas que desconhecem o assunto, ou sobre um número maior de pessoas que poderiam ter uma atitude negativa quanto ao assunto, com um material que simplesmente seja seu, seja verdadeiro, apesar de realmente ele excluir uma parte importante do assunto. A minha crítica sobre a crítica não é sobre o que ela revela sobre os pontos negativos do livro, mas é sobre o porquê ela faz isso. Ela desmerece a vida de uma pessoa, ou a batalha de uma pessoa que é totalmente válida, pelo fato dela estar rica, ou ela ter enriquecido, ou por dela ter vindo talvez de riqueza. E pelo que eu entendo, a Janet Mock nem veio disso. Pelo que eu pude ver aqui nos próprios comentários, em que eles dão continuidade depois, mesmo a Janet Mock ela teve que se prostituir para, no começo da vida, conseguir ganhar a vida, já que ela não conseguia trabalho nenhum. Existem sim instâncias em que uma coisa mais radical, um material diferente e mais agressivo, ele seja útil. Existem batalhas e pontos da batalha em que você possa fazer isso. Você não pode querer causar uma mudança social só com um tipo de estratégia. Eu não lembro exatamente onde que eu vi isso, acho que foi até um seriado. Mas você tem que ter tempos na vida em que você sabe quando que você vai usar pincelzinho ali pra ficar tirando poeira e achar alguma coisa, e quando você tem que vir com o martelo de demolição. Eis que minha câmera desliga em cima de mim, depois me deixa falando sozinho e eu já esqueci tudo que eu devia ter falado. E eu acho que ela vai desligar rapidinho de novo por causa da bateria. Mas bem, então para fechar, a gente tem que ter cuidado e saber como lutar as batalhas. Sabe, ter uma questão de entender mais quem não nos entende. É torpe, mas é a única maneira, é a única batalha que vale a pena ser feita, é a única realmente que vale a pena fazer isso de maneira construtiva, e a única maneira que realmente adianta. Não tem outro jeito. Bem, eu gostaria de fechar esse vídeo então, lembrando de novo, vamos sim ser altamente críticos e sempre tentar melhorar sobre o que nós mesmos falamos, o que nós escrevemos, mas não vamos cair também no ódio, na raiva, que é exatamente por aí que a gente vai perder, digamos, que a gente vai se envenenar. A gente não pode deixar isso. Eu queria acabar o vídeo então com um pequeno pedaço de um livro que eu estou lendo agora, só um pequeno trechinho, que por acaso eu acho que eu li ontem e hoje, e é incrível como as coisas funcionam na vida, né? Você está querendo falar de alguma coisa e alguma coisa de literatura aparece para te apoiar, que é do Idiota, do Dostoiévski. Nesse capítulo, o Dostoiévski está descrevendo o que aconteceu com o que o personagem dele, né, o Príncipe Mitkin, que ele viu em uma aldeia da Suíça, numa aldeia do interior da Suíça, lá em, 1800 e lá vai peras e bananas, o que aconteceu com essa moça jovem, que não era casada, que resolveu fugir com o mercador. Ela passou uns meses com ele, o cara abandonou e ela voltou para a aldeia. Ali na aldeia ela foi completamente excluída do convívio social por toda a sociedade, pela mãe dela, pelos amigos, familiares e pela igreja. E ela agora era a pária dessa cidade e odiada por todos. Principalmente pelo que o personagem descreve, que era um grupo de crianças. Todas as crianças da aldeia que andavam sempre juntas e as quais ele tinha muito apreço. Ele gostava muito dessas crianças. E essas crianças começaram a hostilizar essa moça. Começavam a jogar pedras e a xingá-la. Então, tem um trecho que ele vai escrever assim: uma vez, eu até me lancei a brigar com elas. Depois passei a conversar com elas. Conversar cada dia, quando podia. Às vezes elas paravam e ouviam, mesmo que ainda a insultassem.
Contei a elas o quanto Marie era infeliz. Logo elas deixaram de insultá-la e passaram a afastar-se em silêncio. Pouco a pouco, passamos a conversar e eu nada escondia delas, contava-lhes tudo. Elas ouviam com muita curiosidade e logo começavam a ter pena de Marie. Algumas passaram a saudá-la carinhosamente quando a encontravam. Lá é hábito as pessoas fazerem reverência e dizerem bom dia quando se encontram, sejam conhecidas ou não. Imagino como Marie ficou surpresa. Uma vez, 2 meninas arranjaram comida e levaram para ela. Entregaram-lhe. Vieram me procurar e me contaram. Disseram que Marie havia chorado e que elas agora gostavam muito dela. Logo todas as crianças passaram a gostar dela e, ao mesmo tempo, a gostar de repente também de mim. Passaram a me procurar frequentemente e sempre pediam que lhes contassem histórias. Acho que achavam que eu narrava bem, porque elas gostavam muito de ouvir. Bem, é isso. Eu acho esse trecho muito verdadeiro, muito importante. Gente, isso era Dostoiévski, um homem russo branco em 1800 sabe-se lá quanto, nem lembro agora, não sei quando é a publicação do Idiota. Bem, e se você tem uma opinião diferente de mim, se você tem uma opinião sobre esse assunto, sobre como que se deve lidar esse tipo de discussão, fala pra mim, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam. Mas vamos sempre manter uma discussão sobre tudo, manter uma visão crítica sobre tudo e todos os pontos que devem se melhorar sobre isso, por favor. A seção de comentários está aberta aí para isso. Eu estou indo agora editar o vídeo, só vai sair depois da meia-noite, eu tenho certeza, não vai ter jeito. E vai ser muito recortado, porque eu passei muito tempo divagando aí no vídeo. Mas, de novo, se você gostou, por favor, coloque aí nos seus favoritos ou, de repente, ou dá um curtir. Eu estou nas mídias sociais também, como Afagafolândia, no Facebook, tem a página, tem o Instagram do Afagafo. Eu estou no Goodreads e no Scooby, você pode me procurar lá. A gente fica até a próxima então. Até mais.